Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora em mais um vídeo da série Conhecendo as Dispensações, seguindo a linha de interpretação do dispensacionalismo clássico. Pois bem, no vídeo anterior a este, falamos da dispensação patriarcal ou da promessa. Vimos que, na referida dispensação, o homem foi submetido a um teste: viver pela fé, viver em Canaã. Que o seu fracasso se constituiu em viver no Egito e que o seu julgamento foi o cativeiro no Egito. Além deste mapa que vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu quero apresentar uma linha do tempo, olha aí no gráfico, cor azul, para representar a dispensação da inocência. O tempo desta dispensação é incerto. A cor preta, que fala do conhecimento do mal, sua duração foi de aproximadamente 1656 anos. Cor amarela, para representar o governo humano. Esta dispensação durou 427 anos. Cor vermelho escuro, para representar a dispensação patriarcal ou da promessa. Durou 430 anos. Por ora, a cor vermelha para representar a dispensação da lei, aludindo aos sacrifícios levíticos. A dispensação da lei teve uma duração de aproximadamente 1430 anos. Ela vai do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo, do Monte Sinai ao Monte Calvário, do êxodo à cruz, de Moisés a Jesus. Ademais, o evangelista João diz que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Enquanto que Moisés veio em dose única, Jesus veio em dose dupla. A história de Israel no deserto e na terra da promissão é uma longa história da violação da lei. A prova da nação terminou no julgamento dos cativeiros assírio e babilônico. Mas a dispensação propriamente dita terminou na cruz. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 24 e 25, Paulo diz que a dispensação da lei teve um caráter futurístico que apontava para Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Todos sabemos que aio significa pedagogo e que o pedagogo é quem conduz o aluno ao professor, ou seja, ao mestre. Então, trocando em miúdos, nos ensinamentos de Paulo aos Gálatas, a lei serviu de pedagogo para conduzi-los ao mestre por excelência, Jesus, o Filho de Deus. Israel foi colocado sob a disciplina precisa da lei. A lei ensina sobre, primeiro, a santidade espantosa de Deus, segundo, a horrível hediondez do pecado, terceiro, a necessidade da obediência, quarto, a universalidade do fracasso humano, quinto, a maravilha da graça de Deus em providenciar um caminho até Ele por meio do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo conforme o testemunho da lei. Como foi dito no vídeo anterior, a lei não alterou as provisões e nem revogou a promessa de Deus dada na aliança feita com Abraão. Um dos propósitos desta dispensação foi o de esclarecer a pureza e santidade que deveria caracterizar a vida de um povo cuja lei seria ao mesmo tempo a lei de Deus. Daí, a função da lei em relação a Israel foi de restrição disciplinar e corretiva, para manter Israel sob controle para o seu próprio bem. Contudo, Israel interpretou mal o propósito da lei, buscando a justiça através de obras boas e ordenanças cerimoniais, e rejeitou o seu próprio Messias.
Note que a lei teve seus propósitos, a saber, primeiro, ela proibiu o pecado. Segundo, ela expôs o pecado. Terceiro, ela encerrou os homens para Cristo, ou seja, serviu de condutor dos homens, levando-os a Cristo. O reverendo Lawrence Olson explica que a dispensação da lei é exclusivamente a dispensação do povo de Israel, conforme lemos em Êxodo capítulo 9, versículo 3 e Êxodo capítulo 20, versículo 2. As provisões dessa aliança com seus mandamentos e promessas concernem somente a Israel. A instituição do sábado era uma instituição exclusivamente judaica, a qual foi dada como sinal entre Jeová e Israel, tal qual o arco-íris era o sinal da aliança com Noé e a circuncisão o sinal da aliança com Abraão. A dispensação da lei terminou com Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei com perfeição e cravou na cruz. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Assim como os princípios das alianças anteriores continuaram pelas dispensações posteriores, o princípio da lei também continuou após a cruz de Cristo. Jesus não jogou fora a sabedoria da lei, mas apenas suas punições. Vejamos agora os fatos e eventos importantes que marcaram esta dispensação. Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, os hebreus tomam posse da terra prometida. Em seguida vem o período dos juízes, encerrando o mesmo com o ministério de Samuel e seus filhos. Na sequência temos o estabelecimento da monarquia, tendo Saul, filho de Quis, o primeiro rei de Israel. Depois, Davi assume o trono reinando por 40 anos sobre as 12 tribos de Israel e firmando sua dinastia no reino. Após a morte de Salomão, ocorreu o grande cisma, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado primeiro para o cativeiro assírio e mais tarde foi a vez do Reino do Sul ser deportado para a Babilônia sob as mãos de Nabucodonosor. Concomitantemente, e em uma possível ordem cronológica, temos os ministérios dos profetas Elias e Eliseu, Jonas, Amós, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Daniel. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o rei Ciro autorizou os judeus a retornarem para sua terra natal e a reconstruírem o templo sob o comando de Zorobabel e as profecias incentivadoras de Ageu e Zacarias. Neste meio tempo, uma judia por nome de Ester se torna rainha do Império Persa, proporcionando um grande livramento ao seu povo judeu. Mais um grupo de exilados chegam em Jerusalém sob a guia de Neemias, que empreendeu a reconstrução das muralhas de Jerusalém e uma grande reforma espiritual com a ajuda de Esdras, o escriba. Por fim, após a atuação do ministério do profeta Malaquias, Deus se silencia por cerca de 400 anos, até a primeira vinda de Jesus ao mundo. É o período interbíblico. E para encerrarmos este vídeo sobre a dispensação da lei, veja o resumo na tela da tabela que estamos construindo. A qual teste o homem foi submetido? Resposta: observar toda a lei. Qual foi o seu fracasso? Quebrou a lei. Qual foi o julgamento? A dispersão
mundial. No próximo vídeo desta série, falaremos da sexta dispensação, a chamada dispensação da graça. Que Deus nos abençoe. E até lá!